Fala, galera. Então, hoje a gente vai fazer a resolução do vestibular de verão da Faculdade Pequeno Príncipe do ano de 2024 e 2025, beleza? Vamos começar então já com a primeira questão. Vamos fazer a leitura dela. A evaporação de líquidos em sistemas abertos, como rios, piscinas, roupas do varal, é um processo comum no nosso cotidiano. Nesse processo, a volatilidade das substâncias depende de fatores como a natureza química de moléculas e a temperatura em que elas se encontram. A tabela a seguir mostra que para algumas dessas substâncias, as temperaturas nas quais estão as respectivas pressões de vapor. A gente tem a tabela ali que depois a gente vai fazer a interpretação. Para quatro recipientes abertos e contendo cada um deles uma dessas substâncias na fase líquida, considere as seguintes afirmativas a seguir. Então, já vamos começar a resolver o exercício. Sob uma pressão de 20 kPa, o heptadecano possui a maior temperatura de ebulição. Então, quando a gente pega aqui, ó, 20 kPa, então é nessa faixa aqui de temperatura, ele pergunta para a gente se o heptadecano possui a maior temperatura de ebulição. Essa, na verdade, a gente não precisa saber de nada de química, a gente só precisa interpretar gráfico, tá? Se a gente analisar com um pouquinho de calma, a gente percebe que naquela faixa de pressão de vapor de 20 kPa, a maior temperatura é do heptadecano, portanto a resposta está correta. Se a questão 1, né, se o item 1 está correto, olha que coisa legal. A gente já tira a letra C e a gente já tira a letra E. Então já facilita um pouco o nosso trabalho aqui. Vamos para a questão 2 agora, tá? A 51 graus Celsius, o etileno glicol é mais volátil que o heptadecano. Tá, então vamos pegar aqui. Só que aqui a gente vai ter que comparar em pontos específicos aqui, ó. Então, o etileno glicol numa temperatura de 51 graus Celsius e o heptadecano numa temperatura de 51 graus Celsius. Beleza? Então, isso é o do gráfico ali, tem as duas temperaturas. A gente percebe que para o etileno glicol, vou colocar aqui, ó, etileno glicol, ele vai ter uma pressão de vapor de 0,10 na temperatura de 51 graus. Enquanto que o heptadecano, ele vai ter uma pressão de vapor de 0,010 na mesma temperatura de 51 graus Celsius. Tá? E como isso me ajuda a pensar se é mais volátil ou não? Quanto maior for a pressão de vapor, maior é a volatilidade. Sendo assim, quem tem a maior pressão de vapor é mais volátil. Se a gente fizer a comparação direta, o etileno glicol possui uma maior pressão de vapor, então ele é mais volátil nessa temperatura que o heptadecano. Fechou? Sendo assim, o item 2 também está certo. E se o item 2 também está certo, a gente já ignora a letra B também. Então, agora a gente só tem que ler a questão 3 para fechar a questão. Beleza? Vamos para o item 3, então. Para o propeno, então, primeira coluna ali de substância, quanto maior a temperatura, menor é a sua pressão de vapor. É análise de gráfico aqui também, galera. Então, olha lá, a gente vai analisando aqui, ó, e a gente vai perceber o seguinte, ó, a gente está vendo aqui no propeno que está aumentando a temperatura, ele passa de menos 88 para menos 83, para menos 74, para menos 75, ou seja, a temperatura está aumentando. O que está acontecendo com a pressão de vapor? Também está aumentando, ó. 10, 20, 40, 60, 80 e 100. Ou seja, sobe a temperatura de ebulição, sobe a pressão de vapor. Então, não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional. Então, o item 3 também está incorreto. Portanto, a resposta correta aqui para essa primeira questão é a letra A. Tranquilo? Questão suave de responder. É um pouquinho de interpretação de gráfico e um pouquinho de propriedades coligativas e propriedades de soluções que vocês têm que saber aí para resolver essa questão. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui ela é um pouquinho mais complicada, e eu vou explicar para vocês o porquê. Então vamos fazer a leitura dela aqui. Ele fala que o vanadato de bismuto, que é o BiVO4, é um dos blocos metálicos amplamente utilizados como catalisador em processos fotoeletrocatalíticos, podendo ser preparado por precipitado a partir da mistura de duas soluções precursoras. Uma solução contendo nitrato de bismuto pentaidratado
e outra contendo o metavanadato de amônio, que é o NH4VO3, e tratamento térmico conforme a figura ao lado. Aí nos dados, ele me dá as massas molares das substâncias que é falada no texto, ele me pergunta sobre as soluções assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores de massa do BiNO33 vezes 5 águas e do NH4VO3 a partir, né, necessários para a obtenção de 64,8 gramas de BiVO4. Em tese, seria um exercício de cálculo estequiométrico clássico. Então, ali você tem mais ou menos a ideia da reação, em que você vai misturar o o vanadato de bismuto com o metavanadato de amônio. E daí, os dois juntos dariam ali a formação ao composto do BiVO4. Essa é a ideia do exercício. Qual o problema? Se a gente for escrever a estequiometria da reação, então a gente escreveria lá BiNO3, 5 águas, mais NO4VO3, isso formando BiVO4. Não fecha a estequiometria da reação, não fecha os produtos, falta alguma coisa. Tá? Então, a gente vai partir do pressuposto do que está na imagem ali. Então, na imagem, a gente nota que um íon bismuto 3+, reagem com um íon vanadato, e isso vai formar o BiVO4. Ou seja, 1 mol do nitrato de bismuto mais 1 mol do metavanadato de amônio vai formar o vanadato de bismuto. Até aí, tranquilo? Então, a gente vai partir de uma estequiometria 1 para 1 para 1. Certo? Tá. Aí fica bem mais fácil de resolver o exercício. A gente sabe, então, que o nitrato de bismuto, ele tem uma massa molar, então vou colocar aqui, ó. Porque o exercício quer saber o que da gente, na verdade? Ele quer saber quanto que eu vou usar do nitrato e do metavanadato para produzir o vanadato de bismuto. Então, a gente vai ter que fazer duas regras de 3 aqui. Então, aqui, em relação, vou colocar aqui, ó, o nitrato, ele tem uma massa molar que fala aqui para a gente nos dados do exercício de 485 gramas por mol. Beleza? E isso forma quanto do vanadato de bismuto que é que a gente quer? 117 gramas. Só que no exercício ele deixa claro para a gente, tá? Que ele não quer trabalhar com 117 gramas, e sim com 64,8 gramas do vanadato de bismuto. Então, quanto de nitrato que eu vou precisar? Uma regra de 3 simples aqui. Se a gente for fazer essas continhas, dão 97 gramas de nitrato de bismuto. Só nessa brincadeira aqui, a gente já exclui a letra A, a letra B, a letra C e a letra E. Só sobra para a gente a letra D. Já matei o exercício. Mas só para a gente finalizar e comprovar que está certo, vamos fazer a mesma lógica agora para o metavanadato de amônio. Então, a gente sabe que o metavanadato possui 324 gramas por mol e que o vanadato de bismuto possui 117 gramas por mol. Mas eu não quero para 117, eu quero para 64,8. Uma nova regra de 3 aqui é feita. Se a gente fizer a continha, adivinha quanto vai dar? Perfeito. 23,4 gramas. Resposta certa, letra D. Fechamos mais um exercício. O exercício é razoavelmente tranquilo se a gente esquecer momentaneamente a questão da estequiometria da reação. Beleza? Vamos para a próxima questão, uma questão também de estequiometria, só com reações múltiplas agora aqui. Vamos fazer a leitura, também não é tão complicado assim, é um pouco só trabalhosa. O reagente Arla 32, utilizado em veículos a diesel, é uma solução aquosa que contém 32 gramas de ureia, que é o NH2,2CO, a cada 100 ml de solução, sendo que essa é responsável por diminuir as emissões de gás nitrogênio, que é o NO e o NO2, gerados durante a combustão do diesel, buscando minimizar problemas ambientais à saúde humana. De acordo com a equação 1, a solução é entrar em contato com os gases de escape do motor em alta temperatura, formando amônia, que conforme a equação 2 reage sequencialmente com os óxidos de nitrogênio, gerando N2 e água. Aí eu tenho as massas molares ali, tenho as reações químicas, ele pergunta pra gente, com base no exposto e nas equações químicas 1 e 2,
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de gás nitrogênio em gramas produzidas quando se utiliza 0,3 litros da solução Arla 32. Tá. Vamos primeiro entender que é um exercício de múltiplas reações, então a gente vai ter que fazer uma pseudo-lei de Hess aqui, cortar o que se repete nos dois lados, e aí entender qual que é a proporção, a estequiometria da reação. Então já vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, passar um igualzinho aqui embaixo e cortar as únicas coisas que se repetem nos dois lados. Então a gente percebe aqui, ó, que nos reagentes da reação 1 e nos produtos da reação 2 não tem nada que se repete além de água. Só que a água da reação 1 é líquida e a água da reação 2 é gasosa, então eu não posso cortar. Agora, os reagentes da reação 2 com os produtos da reação 1, a gente tem uma coisa em comum, que é as duas amônias. Então, isso eu posso cortar. A gente teria que escrever agora uma reação global, que ficaria aqui no caso a ureia, que é o NH2, 2CO, mais a água líquida, mais o NO, mais o NO2, e isso vai formar 2NO2 mais CO2 mais 3 águas gasosas. Essa é a proporção estequiométrica, essa é a reação química do processo. Até aí de boa? O que o exercício pede para a gente? Ó? Ele pede para a gente calcular, vou escrever aqui embaixo, a quantidade de gás nitrogênio, então gás NO2, que é produzido a partir de 0,3 litros da solução Arla 32. Beleza? Aí você para e me pergunta, tá, mas ele não fala de Arla nas reações químicas. Mas se a gente lê a primeira e a segunda linha do enunciado, ele fala que na solução Arla a gente tem 32 gramas de ureia a cada 100 ml de solução. Então é a partir dessa ideia que a gente vai fazer o nosso cálculo. A gente não vai tratar a solução de Arla, a gente vai tratar como se fosse uma solução de ureia para fazer a resolução do exercício. Até aí de boa? Tá. Para isso, então, a gente precisa saber qual que é a massa de ureia que a gente tem no exercício. Ele fala para a gente lá que a solução de Arla 32, e é por isso que ela tem esse nome, Arla 32, tá? Ela tem 32 gramas de ureia em 100 ml de solução. No entanto, ele fala para a gente que no exercício, na última linha, que ele quer para 0,3 litros. 0,3 litros é a mesma coisa que 300 ml. Então, aqui é X. Que a gente pode usar de proporção estequiométrica. Está aumentando em 3 vezes o volume, então vai aumentar em 3 vezes a massa. Então é só fazer 32 vezes 3, que vai dar 96 gramas de ureia. Beleza? Resolvida a primeira parte. Agora a gente vai relacionar isso com a quantidade de gás nitrogênio. Ok? Tá. A gente olha a reação e a gente percebe que a ureia, que é a primeira substância ali da reação que está em vermelho, então, uma ureia, vou até escrever aqui, ó, uma ureia, ela forma dois gases nitrogênio. Está na reação química, ok? Vamos substituir agora o que a gente escreveu pelos valores que são dados para a gente na reação química. Então, qual que é a massa da ureia? 60. E eu só tenho uma ureia na reação química, então mantém 60 gramas. Quanto que é produzido de gás nitrogênio? São dois gases nitrogênios. A massa do gás nitrogênio também está no exercício, é 28 gramas. Então, aqui, ó, 28 gramas. Ok? Só que a gente não quer para as 90. A gente não quer, desculpa, para 60 gramas. A gente quer para quanto? Para 96. E é o que tem lá nos 300 ml de Arla 32, que o exercício pede. E aqui vai dar X. Agora é só brincar de fazer continha, é só brincar de fazer matemática. E esse valor dá cravado 89,6 gramas de gás nitrogênio. Dá como resposta a letra C do exercício. Não é uma questão difícil, é uma questãozinha que você tem algumas regras de três, um pouquinho de atenção, mas não é nada impossível de ser resolvido, ok? Qual que é o grande problema aqui? Talvez um pouquinho a matemática, vários numerozinhos quebrados aqui, um pouquinho chato de trabalhar. Fechou? Mais uma questão finalizada aí, então. Vamos para a próxima questão, então, do vestibular. Uma questão de eletroquímica. Fala o seguinte: uma aluna do ensino médio quer montar uma pilha
operando em meio aquoso e nas condições padrão de temperatura e concentração, capaz de gerar um potencial de uma célula suficiente para funcionar o motor elétrico de 1 volt. Para isso, o aluno quer utilizar na célula eletroquímica galvânica uma placa de ferro como cátodo. No quadro a seguir, são usadas algumas semi-reações dos seus potenciais padrões de redução. Então, aqui eu tenho uma tabela com as reações de redução e as voltagens de cada uma dessas reações. Considerando a pilha galvânica na condição padrão e as semi-reações dos seus respectivos potenciais padrão de redução, assinale a alternativa que apresenta corretamente um metal do ânodo que proporcionará uma força eletromotriz maior que 1 volt. Tranquilo. Tá. Como que a gente vai fazer isso? Do jeito mais simples possível, que é usando uma formulazinha que a gente aprende lá em eletroquímica, que é para a gente calcular a DDP da pilha. Então, aqui, ó, DDP da pilha, ou seja, a voltagem da pilha, é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Beleza? Tá. Vamos analisar aqui, então, a DDP. Ele falou que tem que ser uma força eletromotriz maior que 1. Então, vamos colocar uma aqui para facilitar o nosso cálculo. Então, tem que ter pelo menos 1 volt. Ele falou que o cátodo da nossa pilha é o ferro. Então, eu vou pegar o potencial do ferro, que é menos 0,44. Então, aqui, menos 0,44 volts. Ok? Menos o valor do ânodo que a gente quer, que é o que a gente quer descobrir. Tá? Para não ficar multiplicando por menos 1 e deixar uma matemática um pouco mais simplificada, eu vou jogar o ânodo para cá desse lado da equação e eu vou jogar o 1 para cá. Então vai ficar como? Ânodo vai ser igual a menos 0,44 volts menos 1 volt. Então o ânodo tem que ter uma voltagem de menos 1,44. Então, o mínimo da voltagem que o ânodo deve fornecer é de 1,44 volts. Ele tem que ter essa voltagem ali para dar certo fazer a pilha que o aluno do ensino médio quer fazer. Quando a gente vai olhando as alternativas, ó, o zinco é menos 0,76, o alumínio é menos 1,66, o cobre é mais 0,34, o ouro é mais 1,4 e a prata é 0,8. A única resposta que se encaixa ali dentro do padrão, ou seja, que tem uma voltagem mínima necessária, é o alumínio, tá? Porque tem que ser um valor pelo menos de menos 1,44. O único que possui esse valor é o alumínio. Então, a resposta certa é a letra B. Questãozinha simples de ser resolvida. Existe uma outra forma usando os conceitos de cátodo e ânodo, mas esse é o jeito mais prático de resolver essa questão. Tranquilo? Questão resolvidinha. Vamos para a próxima questão, então. Ele fala o seguinte: sobre a estrutura atômica, assinale a alternativa que apresenta corretamente e, respectivamente, o número de massa e o número de nêutrons de um átomo X, que possui 58 prótons, e é isótono do átomo de bário 135 ou 56. Esse é bem tranquilinho de resolver, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, o bário 135,56. Lembrando que o número de cima é o número de massa, o número de baixo é o número de prótons, e que a massa atômica, tá, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Ok? E ele fala que eu tenho esse elemento X, que ele possui 58 prótons. É essa informação que ele tem. O que ele quer descobrir? Tá? Ele quer descobrir a massa e o número de nêutrons do elemento X. Como eles falam que o elemento X e o bário são isótonos, e isótonos é o mesmo número de nêutrons, só lembrar aqui da dica, ó, isótonos. Então, mesmo número de nêutrons, é só descobrir o número de nêutrons do bário primeiro. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vai fazer lá 135 menos 56. Para descobrir, então, a gente faz massa menos prótons e descobre o número de nêutrons. Então, vai emprestar aqui, ficam 2, aqui fica 15. 15 menos 9. 15 menos 6 vai dar 9. Empresta, fica 12, 79 nêutrons.
Guarda essa informação que a gente vai usar ela daqui a pouco. Mas a gente já sabe que o número de nêutrons do elemento X é 79 nêutrons. Beleza? Tá. Como que eu vou descobrir agora a massa atômica? A gente sabe que massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, que a gente acabou de descobrir. Então, vamos descobrir lá. A massa atômica do elemento X é igual a prótons mais nêutrons, certo? A massa, então, vai ser igual a quanto? Qual é o número de prótons? 58. Qual que é o número de nêutrons? 79. Se a gente fizer essa continha legal, vai dar 58 mais 79, 137, que é o número de massa. A única alternativa que se encaixa nisso, número de massa e número de nêutrons, respectivamente, nessa ordem, letra D. Tranquilo? Questão tranquilíssima de ser resolvida, sem nenhum estresse, questão dada que a gente tem que acertar na hora do vestibular. Vamos para a próxima questão. Fala o seguinte: em uma das etapas do processo Solvay, utilizado para a obtenção do bicarbonato de sódio, que é o NHCO3, a partir da água salgada, ocorre uma reação química a seguir. Aí ali eu tenho o cloreto de sódio sólido, reagindo com o gás carbônico gasoso, mais com a amônia gasosa e mais com a água gasosa. Isso vai formar o bicarbonato sólido e o cloreto de amônio sólido. Aí ele fala para a gente o seguinte: no quadro a seguir são informadas as reações químicas e seus respectivos calores de formação a 25 graus Celsius e 1 ATM. Com base nos conceitos de termoquímica e nas equações químicas, assinale a alternativa que representa corretamente o valor da entalpia padrão de reação da obtenção do bicarbonato de sódio a partir do processo Solvay. Essa questão aqui ela é muito legal, mas ao mesmo tempo ela é meio assustadora, porque isso aqui é uma lei de Hess. Ó, eu tenho uma reação principal, eu tenho sub-reações e eu tenho que brincar com as reações químicas para chegar onde eu quero. Lei de Hess clássica. Qual é o problema? O padrão das leis, dos exercícios de lei de Hess é que geralmente são duas, três reações no máximo. Nesse caso, a gente tem 6 reações para fazer a brincadeira, tá? Qual que é o primeiro passo? É a gente grifar nas reações secundárias o que a gente precisa da reação principal. Então, a gente percebe aqui, ó, que o NaCl, opa, que o NaCl, deixa eu dar uma apagadinha aqui, que o NaCl, ele tá aqui, da reação principal, o NaCl de lá. Aí a gente tem o NaCO3, que está aqui, na reação principal. Aí a gente tem o CO2, que também está aqui, ok? A gente tem a água gasosa, que está aqui, nesta reação. O NH4Cl, que está aqui. E vamos ver o que a gente deixou passar aqui. A princípio seria aí. Tá, mas e por que da última reação? Muito provavelmente ela vai ser para cortar as outras. Ok? Então vamos deixar assim e vamos ver o que a gente consegue fazer. Beleza? Vamos analisar a primeira reação lá. Então, a reação 1. A gente percebe que na reação 1 o NaCl está nos produtos, mas na reação principal ele está nos reagentes. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Inverter essa reação. Só isso. Inverte a reação, automaticamente o potencial ali, né, a entalpia era negativa, passa a ser positiva, tá? A gente olha agora o bicarbonato, ó. Ele está na reação principal nos produtos e ele está na reação final, também ele na reação 2, também está nos produtos. Então, aqui a gente não precisa fazer nada, a gente vai manter a reação do jeito que está. Ou seja, a entalpia permanece a mesma, menos 951. Ok? Vamos para a próxima. CO2, na reação 3, ele está nos produtos, mas na reação principal, ele está nos reagentes. Então, eu tenho que inverter essa reação. Invertemos a reação e inverte o valor da entalpia, ele passa para mais 394 kJ. Beleza, até aí tudo certinho. Água, tá? A água, ela está, no caso, na reação 4, nos produtos e na reação principal ela está nos reagentes. Então eu tenho que inverter também a reação 4 aqui para dar certo o que eu preciso fazer. Então passa para um valor positivo aqui. Mais 242. Tá, uma coisa que eu deixei passar batido aqui só, ó,
A amônia também aparece na reação principal, beleza? A amônia está nos reagentes na reação principal e ela está nos reagentes na equação 5. O NH4Cl está nos reagentes, está nos produtos da reação principal e está nos reagentes, e está nos produtos também da equação 5. Então, tá certo, não precisa fazer nada com ela, vou manter ela do jeito que ela está. Automaticamente, a gente mantém-se o valor da entalpia aqui, que é de menos 175. Tá, e a última aqui, o que a gente vai fazer com ela? Aí está o pulo do gato que você tem que estar atento. Ela só serve para a gente fazer cortes de outras coisas que aparecem. Então, se a gente notar, a gente vai perceber que a gente precisa tirar esse HCl daqui, ó, porque o HCl ele não aparece na reação principal. Só que para a gente cortar alguma coisa das reações químicas, a gente aprende no lei de Hess que a gente tem que cortar dos lados opostos. Só que os dois HCls estão do mesmo lado. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter essa reação. Tá? Quando eu inverto a reação, eu consigo fazer o corte dos HCl's ali, ok? Então, vou inverter a última reação e ele passa a ser menos 93. Problema resolvido, tá? O que a gente vai fazer agora? Se você quiser fazer os cortes, reescrever as reações, lá no vídeo que a gente resolveu da Mackenzie, eu falei que se você tiver com tempo de sobra, você pode ir reescrevendo as reações para ver se dá o corte certinho. Mas esse processo aqui, ele serve muito bem, ele é muito tranquilo de resolver. Agora a gente só faz a somatória de todas as entalpias. Somando todas essas entalpias, a gente vai ter o valor de menos 172, que bate com a resposta aqui da letra D. Tá? É uma questão de lei de Hess um pouco mais trabalhosa, porque tem várias reações, mas feita com um pouquinho de cautela, super bem resolvível e super fácil de ser resolvido. De novo, tá com tempo na hora do vestibular, tá sobrando tempo que você quer ter uma garantia de que todos os seus processos estão certos, você pode ir reescrevendo as reações e fazendo os cortes necessários para ver se tudo vai dar certo. Tranquilo? Mais uma questão super resolvível, gente. Vamos para a próxima questão, penúltima questão do vestibular do Pequeno Príncipe. Uma questão clássica, tá? De orgânica, de reconhecimento de funções, que geralmente não falta em nenhum vestibular que você vai fazer, espalhado aí pelo Brasil. Então vamos lá. A venlafaxina, a citalopram e a fluoxetina são compostos orgânicos utilizados como medicamentos para tratamento da depressão, cujas estruturas são apresentadas a seguir. Então ali eu tenho as três estruturas orgânicas. Sobre as funções orgânicas, considere as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. A venlafaxina apresenta o grupo funcional cetona na sua estrutura. Vamos procurar isso lá na estrutura? A gente percebe que aqui, ó, a gente tem um oxigênio entre carbonos, então isso aqui é uma função éter. A gente tem um nitrogênio entre carbonos, que é uma função amina. E a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, então uma função álcool. Tem tudo, menos a cetona, que ele está falando no item 1. Se o item 1 está errado, a gente já tira a letra A gente já tira a letra B e a gente já tira a letra D. Facilita bastante o nosso trabalho. Ok? Vamos para a próxima, então. A venlafaxina apresenta um grupo funcional éster na sua estrutura química. Éster não, vamos só relembrar aqui a diferença bem rapidão. Éter, carbono, oxigênio, carbono, éster, carbono, dupla ligação com oxigênio, mais um oxigênio e aqui mais um carbono. Então, a primeira é um éter e a segunda é um éster. Não temos função éster na venlafaxina, ok? Então, a 2 também está errada. Se a 2 também está errada, só sobra para a gente a letra C. Já matamos um exercício? Já matamos um exercício. Já acabou? Já acabou. Só vamos fechar o exercício agora para a gente ter certeza. Tá? Os três compostos apresentam um grupo funcional amina nas suas estruturas. O que é uma amina? É um carbono ligado a nitrogênios, sem que tenha oxigênio, senão é uma amida. Então, no citalopram, tá aqui a amina, certo? E na fluoxetina está aqui a amina. Então, sim, as três estruturas têm amina. Vamos para 4 ali, ó. O citalopram e a fluoxetina apresentam dois anéis aromáticos em suas estruturas. Então, vamos lá. Citalopram está aqui os dois anéis aromáticos, fluoxetina
tá aqui os dois anéis aromáticos, tá? Então também tá certo. Questão resolvida muito tranquilinha. Gente, questão assim de orgânica tem que matar porque são questões fáceis de serem resolvidas. Fechou? Questão resolvidinha aí. Vamos para a última questão, tá? Que de longe é a questão mais difícil do vestibular desse ano, que fala o seguinte: uma aluna de química, realizando os experimentos sobre cinética química 1, 2 e 3 com o reagente A, obteve os dados mostrados na figura a seguir para uma reação de primeira ordem em duas temperaturas diferentes. Aí ele fala para a gente o seguinte, olha, ele me dá os dados ali da equação química, tá? Que é da onde vai surgir aquela reta, me dá o tempo de meia-vida ali, a variação, e daí ele fala o seguinte, sobre a cinética, atribua verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Antes da gente ir para a resolução do exercício, uma coisa que tem que ficar bem clara. Por que são retas? Porque são reações de primeira ordem, então elas são, vamos dizer assim, diretamente proporcionais. Se a gente voltar lá no conceito de cinética química. Outra coisa importante, tá? Quanto mais inclinada for a reta, ou seja, quanto mais rápido ela está descendo, tá? Quer dizer que maior é a sua velocidade. Então, mais rápida é aquela reação química. E a gente percebe que a gente tem inclinações diferentes aqui para as três reações. Ou seja, elas têm velocidades diferentes. Ok? Tá. Vamos para o item 1, então. Os experimentos 1 e 2 foram realizados na mesma temperatura. Aí você se pergunta, tá, mas ele está falando de concentração ali no eixo Y e ele está falando de tempo no eixo X. Como que eu vou saber de temperatura? Tá. A gente poderia, se a gente quisesse, atribuir valores, jogar ali na equação que dá para a gente do Ln de A e o Ln de O, e fazer todo o cálculo e comparar as temperaturas. Mas tem um jeito mais fácil da gente pensar, tá? Quanto maior for a inclinação, tá? Maior é a velocidade. A gente percebe que a reação 1 e a reação 2, ou o experimento 1 e o experimento 2, eles têm inclinações diferentes. Se eles têm inclinações diferentes, eles têm velocidades diferentes. Um dos fatores que alteram a velocidade da reação é a temperatura. Então, automaticamente, a gente vai afirmar que elas não aconteceram na mesma temperatura porque a gente tem inclinações diferentes. Ok? Então, o primeiro item seria falso. Se o primeiro item é falso, a gente já tira a letra A gente já tira a letra B, e é por enquanto o que a gente consegue excluir. Vamos para o próximo? O experimento 3 foi realizado numa temperatura mais alta que o experimento 1. Usando a mesma lógica do que a gente usou no tópico anterior, vamos lá. Das três retas, qual que é a menos inclinada? É a 3, ou seja, ela é a que demora mais tempo para acontecer, é a reação mais lenta. Não faria sentido ela ter a temperatura mais alta e acontecer de maneira mais lenta, porque se ela tivesse temperatura mais alta, ela deveria acontecer mais rápido. Então, também é falso, ok? Então, as duas primeiras são falsas. Se as duas primeiras são falsas, a gente já tira aqui, no caso, a letra C e a letra D. Matamos já que é a letra E, tá? A gente já sabe que é ela. Vamos ver o resto só para ter certeza? Então, vamos lá. Os experimentos 2 e 3 foram realizados na mesma concentração inicial. Tá certo, olha lá. Mesmo ponto de partida. Como que eu sei que isso aqui é concentração? Olha lá. Tá entre parênteses aqui, ó, entre colchetezinhos, concentração de A. Então, mesma concentração. Só retifica ali, né, o que a gente já falou, tá certo? O item 3. Tá. O valor da constante da velocidade no experimento 1, ele é maior que no experimento 2, tá? O valor da constante da velocidade do experimento 1 é maior do que o do experimento 2. Quando a gente analisa, tá? No caso ali, o valor da constante, tá? A gente poderia jogar ali na fórmula também e calcular a constante, mas a gente percebe que são inclinações parecidas. Se são inclinações parecidas, tá? A gente vai falar, no caso, que o valor da constante, nesse caso aqui, não é o mesmo, tá? Elas têm inclinações parecidas, mas não é o mesmo valor ali, até mesmo porque senão a gente teria retas idênticas, tá? Então, item verdadeiro, aqui é falso. Vamos para o último, então. O tempo de meia-vida do experimento 3 é maior do que o tempo de meia-vida do experimento 1. Essa é verdadeira, tá? Vamos entender o porquê. Vamos lá. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que demora para aquela concentração cair pela metade.
A gente acabou de ver, ao longo desse exercício, que a reação 3 ela acontece de maneira mais lenta que a reação 1, ou seja, vai demorar mais tempo para aquela massa cair pela metade. Automaticamente, o tempo de meia-vida dela vai ser maior. Ok? Questão resolvida. Essa questão talvez seja mais complexa e da gente ver aqueles dados ali, ver o tempo de meia-vida, ver o K, ver função logarítmica, a gente já fica um pouco mais ansioso, mas basicamente ela vai se resumir à análise de gráfico aqui. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês a resolver as questões. Não é questões super complicadas, são questões resolvíveis. A gente percebe que tem um padrão ali de estequiometria muito forte, de orgânica muito forte, tá? E daí uma questão de termoquímica, uma questão de cinética, uma questão de química geral, de atomística. Então, é um vestibular bastante variado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o curtir aqui no vídeo e até a próxima resolução.